Fala, jovem! Ó, o que eu vou fazer aqui agora. Ó, a paz do Senhor. Isso. Por que que eu fiz isso? Você vai saber daqui a pouquinho, tá? Nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu não sei você, mas eu fico esperando chegar a quinta-feira para poder a gente ter o programa, né, o programa inédito da semana. Ele tem reprises na programação da TV Manaim, mas o inédito, aquele que sai pela primeira vez, é na quinta-feira à noite, e eu fico esperando chegar esse dia para a gente se encontrar. É muito bom, até porque a gente não fala só para jovens. Os jovens assistem, participam, gostam do programa, mas olha só, jovens, a quantidade de pessoas um pouquinho menos jovens que sempre me procuram para dizer eu não perco uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Que coisa boa. Juventude, ó, tá aqui na cabeça. Você que está nos assistindo pelo canal 126, o sistema RO da Embratel, canal 85 da Sky Livre, você que está nos assistindo pelo canal 16.2 para o Estado do Espírito Santo TV aberta. Que bom é você nos acompanhar, que bom é ter você acompanhando o nosso conteúdo. Mas eu quero falar o seguinte, nós estamos também no YouTube, não só com esse conteúdo, mas com muitos outros conteúdos que estão no YouTube, na playlist do YouTube. Você pode navegar por lá, tem muito conteúdo, está aparecendo um QR Code aqui na tela. Se você está assistindo por outra plataforma que não o YouTube, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube. E uma vez lá, não se esqueça, curta, comente, compartilhe e, se não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Vamos entender agora por que que eu comecei usando sinais em Libras? Vamos entender? Olha aqui, ó, essa câmera aqui, estão as pessoas que estão conosco, jovens que estão conosco hoje aqui no estúdio. É uma bênção. Nós temos um grupo de pessoas que vão ser apresentadas daqui a pouquinho para você, né? Você já está vendo que a Priscila está aqui interpretando em Libras, porque esse grupo de jovens que está conosco aqui, eles falam, eles se comunicam através da língua brasileira de sinais, tá? Que inclusive é uma língua oficial, e que isso é muito interessante que a gente conheça. A gente sabe que na maioria das nossas igrejas nós temos irmãos que estão habilitados, né? Que sabem falar utilizando essa língua, e a partir daí nós temos a possibilidade da acessibilidade, da inclusão. As pessoas que precisam dessa forma de comunicação têm a oportunidade de também ter acesso à palavra de Deus através da interpretação. E daqueles que aqui estamos, eu começo apresentando meu companheiro aqui, jovem. Eu sempre chamo os pastores de jovem, João. Obrigado. É isso mesmo. Jovem pastor João Carlos, a paz do Senhor, João. Paz do Senhor, Josias, e quero dar a paz do Senhor para todos os jovens que estiverem nos assistindo, até os jovens da minha idade também. Da nossa. Da nossa, né? Estamos aí, estamos dividindo aí essa... Será mais um programa de bênçãos que a gente vai poder aplicar informações bíblicas, informações de sabedoria na nossa vida, para a gente poder viver de acordo com a vontade do Senhor. Amém. O pastor João Carlos, que é o responsável pelo trabalho de Libras. Isso, no Estado do Espírito Santo. Estado do Espírito Santo, está aqui, exatamente, né, com os nossos irmãos. Bom, a Priscila está aqui do lado, interpretando. Todo mundo conhece a Priscila aparece, né, na interpretação de Libras. Aliás, a gente está tendo 2 Libras hoje, né? A gente está tendo a Priscila aqui no estúdio, e mais a irmã que está interpretando, que é o irmão que entra depois na edição, interpretando também no programa. Você está vendo aí, para você que está em casa. Priscila está focada no grupo que está aqui, então hoje é um programa diferente daqueles que você está acostumado a assistir, em função dessa maneira, dessa inclusão que está sendo feita aqui dos jovens que precisam, repito, desse formato de comunicação, tá? Então, daqui a pouquinho você vai ouvir a voz da Priscila, porque ela vai fazer a voz, é assim que a gente chama, dos irmãos aqui na hora que eles estiverem fazendo as perguntas, interagindo com a gente aqui. É a Priscila quem vai traduzir, interpretar isso na língua portuguesa. Você vai ouvir a voz da Priscila daqui a pouquinho. Minha colega Nive, a paz do Senhor. Que bom ter você mais uma vez aqui. Pai do Senhor, pastor Josias, obrigada. Pai do Senhor, pastor João, Pri, e os jovens também que estão aqui conosco, você também que nos assiste. E pastor Josias, o senhor falou que espera muito chegar a quinta-feira, né? Eu também espero muito.
Mas essa quinta-feira em especial, eu estou muito feliz com a presença dos nossos irmãos aqui. Já vou apresentá-los. Estão aqui conosco irmãos hoje que são surdos, o Felipe e a Adriele. Eles são da igreja da Praia do Suá, aqui em Vitória. E também temos a Juliana. Juliana é surdo-cega e ela é da igreja de Vale Esperança, em Cariacica. Muito bem. E hoje o nosso programa ele tem por tema Amizades que Edificam. Um tema que está bem relacionado, inclusive, à nossa escola bíblica dominical. Recentemente nós tivemos a escola bíblica, né, tratando ali da igreja de Filadélfia, do amor fraternal. Então, tá bem próximo aí do que nós temos aprendido na escola bíblica, um tema super importante. E eu conversei muito com a Pri antes de termos esse programa, e ela me falou como para os nossos irmãos que são jovens, surdos, cegos, como para eles também é importante tratar esse tema, né, Pastor João? E por isso hoje a nossa equipe aqui está nesse formato especial com os irmãos que são surdos, que são surdos cegos. Muito bem. Momento especialíssimo do programa, os dias da minha mocidade. Glória a Deus por esse ambiente onde todos têm a oportunidade de viver uma experiência maravilhosa com o Senhor. Mas vamos lá, vamos então para as perguntas. É eles que vão fazer as perguntas hoje, vamos ouvir. Isso. Nós vamos começar, Pastor Josias, com o Felipe. Ele tem uma pergunta para o Pastor João. A Pri fará a voz, como o senhor falou, e ele vai aqui fazer a pergunta em Libras. Muito bem. A paz do Senhor a todos. Como já disse, meu nome é Felipe. Este é o meu sinal na comunidade surda. Eu estou participando da igreja da Praia de Suá. O nome do meu pastor é Herô. Então, eu quero fazer uma pergunta. Eu vim aqui participar porque eu quero fazer uma pergunta ao pastor. Então, pastor, como podemos identificar ou reconhecer uma amizade que nos edifique espiritualmente? Bom, Felipe, a Bíblia divide as pessoas em dois grandes grupos. Um grupo, a Bíblia chama de o homem espiritual, e o outro grupo ela chama de o homem natural. O homem natural são todos os que estão sobre a face da terra, todas as pessoas que você conhece são homens naturais, mas alguns deles, quando conhecem o Senhor, tornam-se homens espirituais. Você pode ter amigos que são só homens naturais, você pode ter amigos que são do seu local de trabalho, que são da sua vizinhança, não há problema nenhum. Mesmo eles não sendo da igreja. Mas, com certeza, um bom amigo para todos os jovens que servem ao Senhor são aqueles que são homens espirituais. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual ele tem antes o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, se você pode escolher um amigo que vive dentro da presença do Senhor, que faz parte daqueles que são os homens espirituais, daqueles que estão dentro da igreja do Senhor, com certeza você já vai ter dado um grande passo para ter bons amigos na sua vida. Glória a Deus, né? Isso é muito interessante e há um aspecto, João, que a gente pode abordar também, nessa questão e em resposta à pergunta do Felipe, é que quando nós estamos com o coração cheio do Espírito Santo, né, e que nós conhecemos alguém que também está com o coração cheio do Espírito Santo, o Espírito testifica, né, porque somos do mesmo corpo, vivemos a mesma comunhão. Isso é muito interessante. Isso é do ponto de vista da construção de uma história de amizade, isso é algo que realmente é muito interessante. É até muito comum, Josias, quando você vai e você conhece outra pessoa, ainda não era do seu rol de amizades, mas quando aquela pessoa é cheia do Espírito Santo e você também o próprio Espírito testifica. Isso. Aí sempre tem aquela pergunta assim, você é da igreja? Quando vê essa pergunta, pode ter certeza que o Espírito Santo está dando comunhão. As duas pessoas, sou sim, e você também. Não, eu também sou. Ali já se formou um laço
de amizade, que ela é permeada pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Bom, agora eu vou pedir para essa câmera aqui, para enquadrar nós dois aqui, ó. Eu e o João aqui. Que nós vamos fazer um negócio junto aqui que a gente combinou, tá? O João, ele disse que ele queria fazer o Fala Jovem. A gente tem sempre a participação, aí sentamos os dois juntos agora na câmera. A gente tem sempre a participação de jovens de fora. E hoje nós vamos ter a participação da nossa irmã Andriele Gonçalves Lopes. Ela é da igreja Nelson Ramos 1, em Cariacica, no município de Cariacica, aqui na Grande Vitória. E ela vai ter a participação dela agora. Agora a gente vai falar o Fala Jovem junto. Pode fazer libras que eu faço em português. Vamos lá. Fala Jovem. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Andriele. Este é o meu sinal na comunidade surda. O meu pastor é o Roniene, sou da igreja de Nelson Ramos 1. A minha pergunta, pastor: posso considerar alguém meu amigo, mesmo que ele não me aproxime de Deus? Obrigado, Adriele. Obrigado por sua participação. É muito bom a gente ter irmãos de todos os lugares do Brasil. Cariacica é aqui pertinho, por acaso, mas a gente sempre tem irmãos de vários lugares do Brasil e até do exterior que participam com a gente aqui nesse quadro Fala Jovem, dentro do programa Os Dias da Minha Mocidade. Muito bem, tá feita a pergunta aí. Fala, João. Agora, não é Fala Jovem, não, é Fala, João. E aí? Bom, é claro que nós podemos considerar pessoas que são amigas, muitas vezes são colegas de estudo, pessoas que você tem vários colegas na sua turma, mas um deles é mais achegado a você gosta de fazer um trabalho de faculdade ou de colégio com ele. Isso não impede você de ser amigo de uma pessoa. Pode ser um colega de trabalho, quando o jovem já trabalha, e às vezes não é um colega de trabalho que faz parte da igreja, que é batizado, que é servo de Deus, mas é uma boa pessoa, né, que te ajuda nos trabalhos, você trabalha em equipe com ele, e é claro que você pode ser amigo. Nós temos até mesmo amizades com pessoas da nossa família, que ainda não servem ao Senhor, mas que já são pessoas muito queridas para nós. Um irmão, um primo, um tio que você gosta muito. Então é claro que você pode ter diversos tipos de amizade. A única coisa que você precisa ver é que nenhuma dessas pessoas te afaste da presença do Senhor. Uma pessoa que, com a sua amizade, com a sua influência, afasta um servo da presença do Senhor, aí nós podemos até mesmo dizer assim, essa pessoa não é amiga. Por mais que ela seja uma pessoa bem legal, que você gosta, que você se reconhece o jeito dela falar, com o seu jeito de falar, o tipo de conversa, mas se estiver afastando você da presença do Senhor, essa pessoa com certeza não será sua amiga. É uma escolha que você pode fazer. Muito bem. Ô, João, deixa eu mergulhar um pouquinho mais no aspecto filosófico do conceito de amizade, né? E quando eu digo filosófico, eu não estou aqui abordando, né, qualquer pensador, ou, enfim, né? É uma questão apenas da reflexão mesmo. Eu entendo que a amizade, quando você fala que alguém é seu amigo, né, do ponto de vista do relacionamento social, a gente precisa escolher bem os amigos. Né? Uma coisa é seu colega, é seu conhecido, trabalha junto com você, estuda na mesma escola, na mesma faculdade, você tem um bom relacionamento. Né? Eu me lembro de colegas que eu tive com excelente relacionamento, cordial, cooperativo, né, no ambiente, por exemplo, acadêmico, que é, né, o nosso principal público-alvo, ou na vizinhança, ou na família, como você mesmo falou, né, que são pessoas queridas no sentido de serem pessoas que sempre nos proporcionaram bons resultados nessa relação. Agora,
amigo, amigo mesmo, né? Primeiro é Jesus. Com certeza. Não tem amizade melhor do que o Senhor Jesus. É o melhor amigo. Isso aí, longe de qualquer coisa, né? Depois você tem a sua família ali, que está mais próxima, né? Irmãos, pai, mãe. Que bom quando a família é uma família que vive essa experiência da amizade, né? Que cultiva a amizade. Amizade verdadeira, amizade pura, amizade que reage no sentido da defesa, né? Da ajuda. Isso é amigo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum, e uma vez eu disse isso para minha filha, ela não acreditou muito não, quando eu disse, né? Hoje ela está vendo que é. Às vezes a gente tem aqueles amigos na escola que depois cada um vai fazer um curso superior para um lado, para o outro tal, e aí você vê que de amizade mesmo, Não ficou. não ficou, Não ficou. entendeu? Amigo é amigo. Então, onde é que eu quero chegar nessa abordagem? Eu quero que você comente, por favor. É que quando você fala em amigo, em amizade, em compartilhamento de experiências, escolha bem escolhido. Com certeza. Porque senão você pode ter frustrações, tristezas, decepções na vida que não são interessantes, né? Então, essa escolha que o pastor João falou sobre ela, de escolher o amigo, é quando você percebe que ali você tem algo que vai, de fato, ajudar a fazer uma construção positiva. Não é só a pessoa te ajudar a construir, não. Você também tenha condição de construir junto com a pessoa alguma coisa, né, dentro desse dia a dia. Então, é por isso que eu falei, Jesus é o amigo melhor, né? Pronto, é ele é o amigo, ele é o melhor amigo. Depois dele, né, você vai, né, obviamente, escolher pessoas que estejam proporcionando a você, no mínimo, a oportunidade de continuar tendo Jesus como seu amigo melhor. Josias, eu amarrei essa questão de não te levar para longe de Deus, porque foi uma experiência que eu tive quando eu, na minha juventude, entrei para a faculdade e estava fazendo arquitetura nessa época. E a arquitetura naquela época não é como é hoje. Hoje a gente é AutoCAD. Você coloca o programa lá e a tua planta sai impressa. Na minha época era régua T. Régua T. Era eu sei o que é isso. prancheta. Eu não fiz arquitetura, não. Fiz engenharia Era também. caneta Nanquim. Nanquim. E caneta Nanquim era cara cada uma. Eu vou na faculdade e eu não servia ao Senhor, não conhecia o Senhor, e aí eu criei uma amizade com um rapaz chamado Rogério. Esse rapaz, eu posso dizer, era meu amigo. E ele servia ao Senhor. Aí a questão é, ou eu levava o Rogério para fora da presença do Senhor, ou ele me levava para dentro da presença do Senhor. E o Rogério era filho de um arquiteto e tinha um irmão que era engenheiro. Então a casa dele tinha 2 pranchetas, todas as canetas nanquim necessárias. E eu não tinha quase nenhuma, porque meu pai não era uma pessoa de bastante dinheiro. Mas... Então o que o Rogério fazia? Vamos lá para casa fazer projeto? A gente ia para casa dele, tinha que fazer trabalho, ele numa prancheta, eu na outra. Eu fazendo meu projeto, ele fazendo dele, e ele falando de Jesus para mim. Que coisa. E nessa de vamos fazer projeto, Rogério me leva a ter uma experiência com o Senhor, e estou eu aí até hoje, já 40 e tantos Glória anos a Deus. servindo ao Senhor. Isso é um amigo. Glória a Deus. Então o Rogério podia ter assim, João é meu amigo, porque eu não levei ele para fora. Ao contrário, eu posso dizer que o Rogério é mais meu amigo do que eu era dele. Porque o que ele me apresentou, ele não só me emprestou a caneta nanquim, ele me apresentou Jesus, que é o melhor amigo que nós podemos ter. Glória. Então é disso que nós estamos falando. A amizade que edifica é essa. Amém. E era nesse ponto que eu estava querendo chegar, pastor João. Porque, de fato, se nós pensarmos no próprio Senhor Jesus, ele ama o pecador, né? Mas o que nós não podemos fazer, né? Imitar as suas escolhas. Então, Jesus andava com pecadores no meio deles, atraindo-os à sua presença, né? Como o senhor teve a experiência com o Rogério da mesma forma. Então, esse tipo de amizade, nós temos que ter esse objetivo, né? Nos aproximar dessas pessoas, sim, tendo sempre o reino de Deus no foco, né? Da nossa amizade e sem permitir que ela comprometa o nosso propósito, comprometa a nossa santidade, comprometa a nossa missão enquanto servos de Deus. É verdade. Glória a Jesus. É isso mesmo. Vamos seguir com os nossos jovens, Nínive. Vamos, pastor. Agora,
a Juliana vai fazer uma pergunta. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Juliana. A minha pergunta, eu sou da Igreja do Vale da Esperança, do pastor Sérgio. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor João. Aí, como devemos reconhecer as nossas amizades, nos afastando de Deus, mesmo que a pessoa seja gente boa? Muito bem, João. Antes de você responder a pergunta, eu vou te pedir uma gentileza, né? A Juliana, ela é surdo-cega, ela né? A classificação, se é que a gente pode falar nessa expressão, né? É essa, mas ela ouviu e fez a pergunta usando A língua portuguesa. a língua portuguesa. Isso. Me explica a condição da Juliana. O que acontece, Juliana, ela tem uma síndrome. Sim, Ela não nasceu nem surda e nem cega. certo. Ela tem uma síndrome e essa síndrome está tirando a visão dela e está Uhum. tirando a audição dela. E o que Juliana fez? Quando ela soube que ela ia ter essa síndrome, rapidamente ela quis começar a aprender Libras. Porque a hora que tiver um problema dela não conseguir se comunicar mais, Uhum. ela vai poder usar Libras. Então, ela usa, por exemplo, muitas vezes no Manaim, a Juliana usa um fone. Sim, Então, a pessoa que está do lado dela está falando no microfone e repetindo a aula. Ela pode não escutar a aula que está no púlpito, mas ela está escutando pelo fone a pessoa que está do lado dela. uhum. Porque ela ainda tem um pouco de audição, ela tem também um pouco de visão, ela tá vendo a gente dali. Ela pode não divisar bem quem é a pessoa. Eu entrei lá no café, ela viu que eu passei, aí ela falou assim, quem chegou agora? Aí a pessoa falou assim, Pastor João. Aí ela até reclamou, Pastor João, o senhor não falou comigo hoje, né? É porque o Alan estava conversando com ela e eu deixei. Mas ela tem essa comunicação normal. Ela Muito. consegue falar, consegue ouvir um pouquinho e também consegue falar normalmente, porque ela aprendeu assim. Mas os jovens que estão em casa podem orar pela Juliana, podem Podem, orar claro. pelos demais jovens que estão aqui, a Adriele e o Felipe. Isso. Podem orar por eles também aqui, claro, uns pelos outros. Está aqui a situação. Agora você pode responder. Então vamos lá. Jovem, gente boa. Isso é expressão mesmo de jovem mesmo, né? Como é que a gente deve saber, como é que a gente escolhe uma amizade, como é que a gente não escolhe uma amizade? Eu vou dar uma dica aqui, uma dica bíblica para você, com relação à amizade, né? Existem 3 autoridades na vida de um servo de Deus. A primeira autoridade é a palavra do Senhor. Então, se você tem uma amizade que te tira da palavra do Senhor, pode começar a pensar que não é seu amigo. Um jovem que leva você à mentira, vamos dizer que a gente fez esse trabalho, mas a gente baixou direto da internet e só entrega. Você sabe que não é verdade, você não pesquisou, você não trabalhou naquilo e o professor disse que tinha que ser trabalhado para que você possa aprender a matéria. E aquele jovem que diz para você assim, olha, não precisa disso não, vamos fazer o trabalho de qualquer jeito que a gente entrega. Essa pessoa está levando você para fora da palavra, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos dar falso testemunho. Primeira autoridade na vida de um jovem, a palavra de Deus. Segunda autoridade na vida de um jovem, o Espírito Santo. Às vezes ele não está nem quebrando o mandamento, ele não está tirando você da palavra, mas o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo pode te dar um sonho mostrando àquela pessoa uma situação difícil, uma situação que o Espírito Santo está te mostrando. Se afasta dessa pessoa. Às vezes nem precisa ser um pecado, mas uma má intenção, uma futura traição, alguma coisa assim. Se o Espírito Santo mostrar para você essa pessoa que você pensa que é gente boa, o Espírito Santo está mostrando no sinal que não é, ligue o sinal de alerta. Ligue o sinal de alerta assim, se o Espírito Santo mostrou, ele conhece todas as pessoas. Eu posso olhar o gente boa por fora. A Bíblia diz assim, o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o que está no coração. Por isso, às vezes, o Espírito do Senhor diz, não é uma boa amizade para você. Nós temos um exemplo assim na Bíblia de um profeta que o Senhor deu uma orientação para ele. Vá, entregue a profecia e volte sem falar com ninguém. Aí esse profeta vai, está voltando já pelo caminho do Senhor, aparece um outro profeta, a Bíblia chama até o profeta velho. Vem cá, vamos comer na minha casa. O Senhor tinha dito, o Espírito Santo tinha dito, o comer na casa do profeta velho não era um pecado. Mas o Espírito Santo disse, não vá falar com ninguém. E aquele profeta velho está dentro do ninguém. Mas por causa daquele outro profeta não ouvir a voz do Espírito Santo e ir,
comer com aquele profeta, aconteceu um problema sério na vida dele. Leia o texto sagrado depois e veja o que aconteceu. Primeira autoridade, a Bíblia. Segunda autoridade, o Espírito Santo. E existe uma terceira autoridade que o jovem precisa entender. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a toda autoridade, porque elas são impostas por Deus. E aí eu digo, se o jovem depende de seus pais, se ele mora na casa dos seus pais, se ele carrega o celular na tomada da casa do seu pai, se o arroz com feijão que ele come foi feito pela mãe dele, então ele tem pai e mãe como autoridade. Se seu pai e sua mãe chegar para você e dizer assim, olha, essa pessoa aí, você gosta muito, para pensar um pouquinho. Pode ser que o Senhor esteja usando sua mãe e seu pai para falar com você. Pode ser que Deus tenha dado sabedoria àquele pai, àquela mãe, para ver algo que você não está vendo. Essa é a terceira autoridade que a Bíblia diz, imposta por Deus. Seguindo essas 3 indicações, eu tenho certeza que você vai já se livrar de 95% das más amizades, mesmo que pareça ser gente boa. Ok, Juliana? Ok, amém. Tem gente que é muito boa da gente ficar longe delas, né? É verdade. Gente boa para ficar longe, né, Gente Jesus? boa de ficar longe. Muito bem, vamos seguir aqui com os nossos jovens no estúdio, Nínive. Vamos, pastor. Agora a Adriele tem mais uma pergunta também. Então, sou da igreja de Praia de Suá, de Vitória. O pastor é o mesmo, Heron, meu nome é Adriele. E este é o meu sinal na comunidade surda. Então, a minha pergunta é, o Senhor Jesus deixou algum exemplo de amizade que pode nos edificar? Espero sua resposta. Sim, Adriele, o Senhor Jesus deixou uma boa resposta para nós com relação a uma boa amizade. Veja que Jesus manda que nós olhemos toda a palavra do Senhor. Examinar as Escrituras, ele fala isso. E existe um texto que diz assim, em todo tempo ama o amigo. Então, o amigo é alguém... Até a palavra amigo, ela vem do verbo amo, ela está ligada com o verbo de amor também. Lá como é que se fala? No início da palavra. Na hegemonia da palavra ali, onde as raízes... Oi? Não. As raízes da palavra, né? Está relacionada com o amor, inclusive. E aí, Jesus fala, em todo tempo ama o amigo. Né? O que Jesus nos dá como uma dica com relação à amizade é: amigo é aquele que nos ama em todo o tempo. Ele nos ama na hora difícil, ele nos ama na hora que nós estamos alegres, ele nos ama quando nós vencemos. O amigo faz concurso junto com você, às vezes você passa, ele não passa e ele comemora a sua vitória. Ele comemora que você passou, ele fica feliz. Não há uma briga, o amigo querer passar à sua frente. Em todo tempo ama o amigo, que diz a palavra do Senhor. E você vê isso exatamente em Jesus, como Josias falou, é o nosso amigo melhor. Né? Ele fala assim, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus olhou para nós e nos chamou a todos de amigos. No Antigo Testamento, Deus tinha um amigo. E esse amigo era Abraão. Era a intimidade que Abraão tinha com Deus. Deus chamava ele, Abraão, meu amigo. Olha que vantagem que Abraão tem do eterno de Israel, o Criador de todas as coisas, dizer, Abraão é meu amigo. Abraão tinha tanta intimidade com Deus que um dia ele estava lá sentadinho, olhando o horizonte. Daqui a pouco ele vê o Senhor chegando com 2 anjos. Ele grita lá para Deus, Sara, prepara um cabrito. O Senhor está chegando. Olha aqui a liberdade que Abraão tem com Deus. Prepara um cabrito, ele vai sentar aqui na mesa junto comigo. Jesus já não faz isso só com Abraão. Jesus faz isso com todos nós. Assentar-se à mesa conosco, nos chamar a todos de seus amigos, dar a vida por nós. Por quê? Porque Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade, até quando a gente erra. Até quando a gente erra, o sangue dele nos purifica dos nossos erros, dos nossos pecados. Porque isso é ser amigo. A Bíblia diz, em todo o tempo ama o amigo. Então Jesus nos ama em todo o tempo da nossa vida aqui, nos preparando para nós irmos morar com Ele na eternidade para sempre. Olhe as pessoas assim. Se a pessoa amar você em todo o tempo, já é uma boa dica de que ela é um bom amigo conforme a orientação do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se você percebeu, a resposta que o pastor João trouxe agora, em si,
é uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Ele usou o texto bíblico, ele trouxe o discernimento, ele respondeu dessa maneira. E, em função disso, a partir desse programa, nós estamos deixando de usar aquele quadro Fala Pastor. Aquele quadro no final Fala Pastor. Por quê? Porque nós percebemos isso, que aquilo que está sendo abordado invariavelmente traz em si uma mensagem para você, o dinamismo da programação da TV Manaim, e a partir daí, a partir de agora, a gente então segue o programa, né? Nós estamos caminhando para o final dessa edição do programa, tá? Mas fica essa mensagem que acabou de ser trazida para você, tá bom? Fica a mensagem para você guardar no seu coração. Amém? Fala, Nínive. Amém. Queria até compartilhar uma experiência, pastor Claro. Josias. Pastor João falou, né? Ama em todo tempo o amigo, né? E na angústia ele se faz como um irmão, né? E eu vivi isso recentemente, nesses últimos dias. E como é bom ter amigos no Senhor, ter amigos espirituais, ter amigos na nossa igreja, né? Que é a nossa família em Cristo. E eu recentemente, no dia do aniversário da minha mãe, perdi a minha avó. Há poucos dias, e foi um dia muito difícil. E no dia seguinte era o meu aniversário. Mas não tinha foi muito difícil. E em meio a toda essa dor, esse sofrimento, os meus amigos estiveram comigo. Foram ali naquele momento, né, que é o mais difícil, que é da partida, de sepultar. Então ali eu tive comigo quase 10 amigos. Eu julgo muito, no meio de uma semana, você conseguir 10 amigos que se deslocam por mais de 1 hora para chorar com você, né? É um privilégio. Então, eles foram ali comigo. Outros mandaram flores para o momento da despedida. Cheguei na minha casa, outros mandaram uma cesta de café na minha casa. Então, isso tudo me alegrou tanto. Não bastasse isso, chegou no dia seguinte, fizeram até uma festa surpresa para mim. E todos grupos de amigos diferentes. Amigos no Senhor, né? Como eu disse, amigos da minha igreja. Mas, a preocupação do corpo, né? No corpo a gente tem tudo isso e é um privilégio, Glória a Deus. né? Porque é uma amizade. A amizade no mundo, às vezes, ela pode ter um interesse social, um interesse econômico, um interesse para uma ascensão num posto de trabalho, um interesse para inclusão em determinado ciclo. Mas na presença do Senhor, qual é o interesse? Nosso interesse é o céu. Isso. É um interesse comum, ninguém está ali, todos que estão ali não tem nada para oferecer um ao outro, né? O que nós temos para oferecer é a oração, né? Que é muito valiosa, mas o nosso propósito, o propósito dessa amizade é o céu. Então, me alegrou muito nesses dias em que eu estava de luto. Eu até abri aqui um texto que me lembrou quando o pastor João falou desse texto, em Eclesiastes 7, versículo 2, que diz assim: melhoraria ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Mas, mais uma vez, eu digo, né? Que privilégio, porque o que o mundo quer é o banquete, é estar no momento da alegria, né? Mas no Senhor eu tive essa oportunidade de desfrutar desse amor do corpo, de desfrutar de amigos espirituais que estiveram comigo no momento do luto, que me acolheram, que me amaram, que me assistiram. Isso é uma bênção. Amém. Está dado o testemunho. Pronto? Muito bom. É isso mesmo, Nínive. Eu vou fazer uma coisa. Eu também tenho uma experiência de amizade que marcou não só a minha vida da família, mas eu vou contar no programa da semana que vem. Ok. Tá bom? Tá combinado? Combinado. Vamos cobrar. Vamos cobrar. Não esquece não. Tá bom? Olha só, João. Obrigado por você estar aqui conosco nesse programa. A gente continua esse papo na semana que vem. Pai, Senhor. Eu que agradeço de poder estar aqui, de ter sido chamado de jovem no começo do programa. Ah, mas isso é coisa de amigo. Isso é coisa de amigo, é verdade. Deus abençoe a todos. Priscila, Pai, Senhor. A paz do Senhor, pastor. Pronto. Aos jovens, a paz do Senhor. Sim. Deus abençoe. Minha colega Nínive, Pai, Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor João, muito obrigada. Pri, os jovens que estão aqui conosco. Já falei no começo do programa, mas eu estou muito feliz com a participação deles aqui Tá hoje. muito bom. E quero também agradecer você que está nos assistindo, participando conosco, e quero te convidar a encaminhar o link desse programa. Se você se lembra aí de algum amigo que é surdo, que é cego surdo, eu acho que ele vai gostar muito de assistir esse programa. Encaminha. E
Muito obrigada por estar conosco. Quero agradecer também aos meus amigos, pastor Josias. Isso. Os meus amigos da equipe de produção, Raíssa, Karina. Quero deixar aqui um abraço para elas. Amém. Pois bem, você quer ser um bom amigo? Faz o que a Nínive acabou de falar. Compartilhe esse programa com a pessoa que você gosta, que é seu amigo, que eventualmente ainda não conhece esse amigo melhor que é Jesus e que precisa conhecê-lo, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor.